setembro, primeiro jogo da final da Copa Betano do Brasil 2024 no Maracanã. Ah, não, rapaz. Pô. Pô. Não, pô. Tá de sacanagem, cara. Porra, decisão lá, pô, primeiro jogo no Maracanã. Pô, brincadeira, cara. Brincadeira, cara. Porra, que terrível isso. Após o sorteio aqui da Copa do Brasil, definido aí que o Flamengo decide na Arena MRV, né? Primeiro jogo no Maracanã. Eu tô aqui com o Marcelo Andinho, mas estaremos lá, né, Andinho? Estaremos lá para acompanhar o Flamengo, né? Pelo menos a intenção é essa. O Flamengo tem que fazer um bom resultado no primeiro jogo. Se tratando de Atlético, é uma rivalidade muito grande. Você que é torcedor do Flamengo tem que se preparar bem para poder ir para essa grande final lá. O segundo jogo é lá. Dependendo do resultado, se a gente conseguir fazer um placar elástico, tem que ter totalmente, como dizer, segurança, né, reflexo, porque não é tão simples. Ele está falando da segurança até, não só dos jogadores, como dos torcedores também. Vai ser muito complicado. Tudo pro ano que vem. Falando de Flamengo e Atlético, primeiro jogo aqui no Maracanã, a gente tem que fazer a diferença o tempo todo, não só na arquibancada, na atmosfera Rio de Janeiro. A gente tem que fazer a diferença e a gente tem que fazer um placar para a gente poder chegar na outra guerra, que é o segundo jogo lá no estádio, né, MRV. Vamos embora. Acompanhe os bastidores aqui agora da nossa cobertura aí das redes do Paparazzo Rubro Negro. Ó, nossos patrocinadores todos aí. Flabete sempre. Flabete sempre. Sunset Controle de Pragas. Mais Cabelo. Olha aí, ó. Tem sempre um aperto de você. Também aí, lembrar você da Mileses Esportes. Tem a clínica do Atirso aí, bombando. Final do vídeo tem aí o vídeo também da clínica do Atirso. E com vocês também aqui, cara, Visto Rápido EUA. Todos os nossos patrocinadores, Sonora Acústica, tudo aí no comentário fixado com vocês, os bastidores aí lá da CBF hoje. Primeiro falar sobre essa decisão fora de casa, né? O quanto isso muda para vocês dentro do vestiário, o quanto isso é importante, o quanto vai ser importante esse primeiro jogo e também qual é a atmosfera para decidir fora de casa e também sobre a pressão que o Atlético vem fazendo. Não, claro que a gente gostaria de decidir em casa com a nossa torcida, no nosso estádio. Não foi possível, perdemos no sorteio. Mas o Flamengo contra o Palmeiras, a gente teve o primeiro jogo em casa, contra o Corinthians o Flamengo teve o primeiro jogo em casa, então foi recorrente dentro dessa competição. É o que eu te falo, não nos preocupa o segundo jogo ser lá. Mas, claro, que a gente gostaria de estar do lado da nossa torcida, do lado do nosso estádio. Mas acho que os jogadores do Flamengo são bastante experientes para saberem o que tem que fazer. Acho que não muda muita coisa em relação à logística, não muda absolutamente nada. É chegar e jogar aí do dia 3, dia 10 essa competição. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Marcos, dá para aproveitar de alguma forma o primeiro jogo em casa, sendo que é uma semana em que o Atlético vai vir de uma decisão contra o River na Argentina, e aproveitar a força da torcida, essa vantagem de estar no Maracanã na primeira partida para de repente construir essa vantagem? Isso pode ser uma vantagem nesse sentido? Eu acho que qualquer clube que joga o primeiro jogo em casa, ele pensa nesse sentido de tentar fazer de qualquer maneira o resultado em casa. Claro que a gente é sabedor que o Atlético Mineiro vai ter um grande jogo, possivelmente um grande desgaste. A gente sabe o que é jogar contra o River, né? A gente jogou o River já numa final de competição e graças a Deus a gente sai campeão, mas a gente sabe o tamanho do esforço que se tem que fazer. É um time argentino, é um time altamente competitivo. Enfim, mas eu acho que não é por isso. O time que joga em casa, ele sempre tem que tentar fazer um resultado, e o Flamengo não pode ser diferente. Acho que a gente não tem que querer fazer resultado lá contra o Atlético Mineiro. Tem que se preocupar e muito fazer o resultado em casa
e depois ver o que acontece no segundo jogo. E como é que vocês têm encarado essa pressão pergunta. do Atlético Mineiro sobre ofício, tudo? Pois é, mas essa pressão... respeito, eu não posso fazer nada. Essa pressão do Atlético Mineiro, ela tem 40, 50 anos, desde os anos 80, que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, ia falar que a bola era fria, que era ruim, que não sei o quê. Então, foi até bom acontecer isso, o segundo jogo, sei lá. Obrigado. Isso que eu acabei de falar, contra o Palmeiras e contra o Corinthians, o segundo jogo do Flamengo foi em casa, está sendo recorrente para a gente nessa competição. Claro que eu queria jogar aqui com a torcida, com a atmosfera da torcida no nosso estádio, mas isso aí é sorteio, perdemos o sorteio, agora seguir em frente. Ontem houve o episódio do Varela, queria saber de que forma isso foi resolvido, se está resolvido, se o jogador foi multado ou não, se será ou não. Não, essa situação está completamente resolvida. O jogador não deveria estar onde ele estava. O jogador, se tivesse qualquer solicitação de alguma amizade, ele deveria ter solicitado uma outra pessoa para fazer esse resgate, para pegar essa carona, dar essa carona para o seu amigo. Ele não deveria ter feito isso, mas dito isso, ele cumpriu todas as exigências do dia, que era fazer o treinamento, estar presente no almoço que tinha junto com a comissão técnica. Isso aí já está resolvido e agora é para a final, dia 13 e dia 10. Lembrando até algumas situações com o Flamengo rebateu também, dizendo que o Atlético está querendo jogar pressão para cima da arbitragem, o Atlético sempre fez isso, de jogar pressão, enfim. Queria saber de você qual é a postura do Atlético e como é que é para o jogador em campo, né? Antes do jogo já ter essas duas diretorias, enfim, pressionando a arbitragem. Isso faz parte do jogo, faz parte da rivalidade que existe entre as equipes, né? Dentro de um padrão saudável, é válido, mas às vezes contra fato de um argumento, né? Historicamente a gente sabe que existiram erros graves aí de arbitragem em confrontos de Atlético e Flamengo, mas faz parte do passado, né? E a gente entende que o futebol evoluiu, a arbitragem evoluiu, hoje temos bons nomes aí dentro da arbitragem brasileira, e a gente só espera que as notícias que aconteçam depois do dia 10 sejam dos triunfos, dos jogadores, né, da importância de uma conquista, e não que a pauta seja a arbitragem, né? Que a decisão ela fique por mérito, que ela fique por merecimento, né, e por competência, e não por eventuais erros de arbitragem. Vitor, na semifinal, o Atlético, quando passou, o Everson, né, o goleiro, ele falou lá com o torcedor, com o jornalista, confesso que eu não lembro quem foi ali atrás da placa, dizendo que quando o Atlético chega numa final, é uma final vencida, né, mais um título para o Atlético. Como que é para um goleiro, você que é ex-goleiro, experiente, como que você enxerga essa frase do Everson antes do jogo começar, inclusive? Bom, eu sinceramente eu não posso falar porque eu não vi, não tenho conhecimento. Não tem nada vencido, obviamente, mas você tem que ter confiança de que você pode chegar à conquista, né? E se trabalha para buscar títulos, né? Então a confiança ela faz parte também do uniforme do atleta, né? Se não estiver confiante que pode ganhar, de nada adianta ele trabalhar. Então, essa confiança ela é construída com o trabalho. Então, seguimos trabalhando, seguimos focados, né? Sabendo do momento que a gente pode, no que a gente pode representar aí para a nossa torcida nessa reta final de temporada, né? Muitas coisas importantes acontecendo. Espero que seja mais um grande ano aí, um grande ano histórico para o torcedor atleticano. Vitor, contra o Vasco, né, pela Copa do Brasil, o Atlético teve um desempenho abaixo, né, do que, por exemplo, apresentou contra o River Plate. Tem algumas pessoas dizendo, inclusive do próprio Atlético, que é difícil você virar a chave, o jogo contra o River Plate estava muito na cabeça de todo mundo, enfim. E o primeiro jogo contra o Flamengo é logo depois do jogo contra o River. Como é que faz num momento desse, né, para o jogador virar a chave, o trabalho da diretoria também, para que, né, o foco continue o mesmo nas duas competições? Bom, eu tenho que discordar em alguma parte de você, porque o jogo de ida contra o Vasco lá no nosso estádio foi um jogo no qual o Atlético foi superior, até merecia um placar um pouco mais dilatado,
Jogo da volta, muita chuva, campo pesado, muito difícil jogar futebol. Segundo tempo, né, o Atlético foi muito superior, teve boas chances, o Vasco praticamente não fez nada, então talvez a gente tenha que aprofundar um pouco mais a análise. Mas se o Atlético chegou hoje na final da Copa do Brasil é porque mereceu, fez por onde, eliminou rivais importantes, né, antes do Vasco eliminamos o São Paulo, também o atual campeão. Então, isso nos credencia e nos qualifica para brigar pelo título. Em relação à mobilização, né, acho que não precisa falar de motivação quando você decide competições. Então, a gente sabe o nosso momento, sabe o quanto os nossos jogadores podem entregar, profissionalismo, comprometimento. Dá todo o subsídio necessário para ter uma boa recuperação e preparação para estar 100% aí nas decisões. Uma última aqui para você rapidinho, né? Queria falar sobre a final da Libertadores. Eu sei que ainda tem um jogo contra o River Plate, mas existe essa possibilidade de Galo e Botafogo, que também está com a classificação bem encaminhada. Só que eu queria ver também o que o Bruno Spindel pensa em relação a decidir esse segundo jogo, né, decidir a final na casa do Atlético Mineiro, e se tem muita interferência, né, porque o Atlético está começando a pintar os muros ali do vestiário, pintando as paredes do vestiário. Esse clima hostil, vamos dizer assim, de Belo Horizonte, como é que está sendo recepcionado pelo Flamengo? Acho que assim, primeiro, nosso elenco tem muita personalidade, já decidiu confrontos fora de casa e saiu vitorioso, então a gente confia muito no Felipe, confia muito na comissão técnica, no staff, em todos os atletas, e o mais importante é a gente estar preparado, se preparar aí para a final, para os 2 jogos, fazer 2 bons jogos, que a gente possa lutar para sair campeão. Tenho certeza que tanto aqui como lá, nosso torcedor vai apoiar os 100 minutos do primeiro jogo, os 100 minutos do segundo jogo, e trabalhar o melhor possível para de novo lutar para poder sair campeão. Ô Bruno, eu queria que você falasse um pouco sobre a situação do impedimento semiautomático, que tanto o Flamengo quanto o Atlético queriam essa situação, mas a CBF falou que acaba sendo muito difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação. Olha, a gente já falou algumas vezes informalmente com a CBF sobre o assunto. Eles colocam a questão da dificuldade de implementar em todas as arenas, né? Entendo, pelo que a gente entendeu, que o desejo deles é quando implementar, que se implemente em todas as arenas, e não é possível, né, implementar em todas as arenas. Então você tem, por exemplo, o Maracanã e todas as arenas modernas são capazes e têm infraestrutura para receber o VAR semiautomático, outras arenas não têm. O Flamengo é a favor que se implemente nas arenas que for possível, depois vai implementando nas outras, como acontece com a central do VAR, quando não é possível fazer o VAR aqui da central do VAR, faz na própria arena. Então, qualquer ferramenta, qualquer melhoria, qualquer medida que signifique melhoria da arbitragem, o Flamengo vai ser sempre a favor, e a gente entende que o VAR semiautomático é uma ferramenta mais moderna, que é atual, mais eficiente. O VAR veio para melhorar o futebol, ele reduziu uma série de erros, vamos dizer assim, graves e fáceis de corrigir, né? Quando você tem a ferramenta, principalmente os erros factuais, e tudo que puder fazer para melhorar o futebol, o Flamengo vai sempre apoiar. A CBF já deu resposta se vai adotar ou não o semiautomático? Olha, pelo que eu sei, quem fez o pedido formal foi o Atlético. O Flamengo colocou publicamente a posição de apoiar o pedido. Em outras visitas no passado, umas 3 ou 4 vezes, aqui na CBF, com a comissão de arbitragem, a gente colocou essa possibilidade o pedido, né, para colocar o VAR semiautomático, e o que eles colocaram foi o que eu acabei de dizer, que eles até se dispõem a fazer, mas quando for possível em todas as arenas, a posição do Flamengo é que se faça nas arenas em que seja possível, né? Faz a infraestrutura, é uma ferramenta que acelera muito a tomada de decisões e também evita erros de marcar o jogador errado, esquecer um jogador que estava dando condição. Estou falando de casos aí que já aconteceram, pegar o frame errado, tem uma série e acelerar a tomada de decisão que
melhora a fluidez do jogo, é o que é melhor para o espetáculo, é melhor para os atletas. Tudo que puder acontecer nesse sentido, o Flamengo vai apoiar. Espírito, uma dúvida em relação ao legado que a gestão atual, que pode ser a próxima, dependendo do estado da eleição, já pretende deixar para quem vier em 2025. Vocês estão trabalhando com qual tipo de timeline em relação à renovação contratual? De quando que a partir de quando vocês vão sentar para discutir isso? Pós-final da Copa do Brasil já dá para fazer alguma coisa, já que pode ser que venha a confirmação da Libertadores? Como é que vocês estão pensando na gestão de quem tem contrato em aberto, enfim, para resolver essas situações como o Gabigol, por exemplo? Olha, o principal que a gente está pensando, que é como foi, posso ter algum feedback? Eu, sob pena de eu estar errado, acho que não enviamos ofício, a gente entende que foi cometido um erro ali pelo VAR, essa é a posição do Flamengo, que o VAR usou um critério diferente que usou em outros lances, o próprio lance do Adrielson pelo Botafogo com o Palmeiras no ano passado, que é um lance que tem disputa, o próprio Adrielson toca a bola, depois toca o jogador do Palmeiras, ali no caso do Arrascaeta ele tinha a bola sob total domínio, então a gente entende que houve erro e que houve outros erros ali na arbitragem também, e aí a gente está falando por critério. Então, assim, o pênalti da bola na mão do Garro, que ele está com o braço levantado ali dentro da área, e alguns outros lances ali, e de outros jogos também que a gente entende, como o próprio Felipe na coletiva falou, hoje é muito confortável para a arbitragem ter um critério para outros clubes, porque dá menos barulho, assim, errar contra o Flamengo. Então tem um critério para outros clubes, eles têm medo de errar contra outros clubes, e contra o Flamengo não tem medo, receio nenhum de errar, e acaba criando um viés nas decisões da arbitragem, e eles acabam tendo, pelo medo, um critério para os 19 clubes, outro critério para o Flamengo. É muito fácil errar contra o Flamengo, e a gente acha que quem deveria uniformizar o critério a CBF, através da sua comissão de arbitragem. Com toda sinceridade, a gente não consegue. O próprio Roger, o treinador, acho que era treinador do Juventude, numa determinada entrevista ali, ele falou que ele não consegue entender o que a CBF quer da arbitragem, qual o critério que ela utiliza. O Flamengo tem essa visão, e a gente se sente amplamente prejudicado numa série de decisões. A gente até, assim, a própria área de comunicação do Flamengo fez um vídeo, tem um chute na cara que o Gerson leva do jogador do América Mineiro, fica bem, assim, o galo bem roxo aqui, assim, no olho dele, no próprio intervalo a gente já viu, e aí é um chute com uma violência extrema ali, e a gente não entende por que a questão da regra de proteger o rosto num lance que ele está entrando com a bola dentro da área, já tinha driblado o jogador, que não vai expulso, e outros lances contra o Flamengo se expulsa jogadores com uma intensidade ainda menor na jogada. Obrigada. O De La Cruz. Dia a dia é difícil, né? Acho que foi uma lesão ali no posterior, no mesmo posterior que ele tinha tido a lesão quando voltou da Copa América, né? Acho que foi no jogo com o Bahia, se eu não me engano. Ele se sacrificou para poder voltar para as fases decisivas sem estar no seu melhor e sem, obviamente, fazer todo o processo de recuperação física até o final. As pessoas precisam entender, tem determinados momentos da temporada que os jogadores voltando de lesão, eles fazem determinados sacrifícios junto com o clube, junto com a comissão técnica. Então ele se sacrificou muito, encurtou muito os prazos ali para poder voltar antes do prazo. Acho que, se eu não me engano, ele voltou no primeiro jogo contra o Peñarol. Então ele já sacrificou muito para voltar, depois ainda teve que ir para a data FIFA de novo, e ele vai fazer todo o sacrifício ali junto com o DM, junto com o clube, para tentar voltar o mais rápido possível e no melhor da forma dele. Obrigado, Bruno.